Agora a gente vai para a gratidão que liberta. Sejam bem-vindos ao segundo dia do retiro. Nós estamos fazendo o remake. Então a gente já colocou algumas bases. Quais foram? O que é gratidão, que é a nossa reação à bondade de Deus, né? Recebemos um favor, declaramos que recebemos esse favor e nós somos recíprocos em relação a esse favor. A gente já tem as duas condições da gratidão aí, que uma é reconhecer, outra é declarar ou agradecer, e a terceira é retribuir, para participar do fluxo da bondade. E quem nos condiciona a participar disso é a humildade, porque a gente tem que admitir que existe alguém maior que a gente, que deu alguma coisa boa para a gente que a gente não conseguia ter só. E tem a nossa palavrinha maravilhosa, que é seria suficiente. Que cada bênção de Deus, ela vem mais completa, mais maravilhosa do que tudo que pedimos ou pensamos. Certo? E aí, quais são os benefícios da gratidão? Nas emoções, diminui o estresse, depressão, melhora o pensamento, melhora a criatividade, melhora socialmente, né? E nos enche do espírito. E aí a gente vai passar ao poder libertador da gratidão, certo? Aleluia, bom demais. Olha, a semente, o início da gratidão, precisa haver uma necessidade que a gente não consegue suprir, que aí a gente vai precisar da bondade de Deus e do poder da bondade de Deus para que ele nos supra e a gente possa reconhecer nele a bondade dele. Porque a bondade é externa a nós. A gente não pode fabricar uma bondade da gente mesmo, senão uma bondade é autossuficiência, né? Quando a gente é instrumento da bondade é uma coisa, quando a gente é objeto da bondade, alguém foi bom para nós. Ou foi Deus diretamente, porque foi sobrenatural, ou foi alguma pessoa que foi instrumento de Deus. E aí a gente, ao reconhecer bondade naquilo, a gente reconhece Deus, porque só Deus é bom, já dizia Jesus. Né? Então, tem que haver uma necessidade. E eu vou pegar uma história na Bíblia que havia uma necessidade enorme, né? 10 homens estavam absolutamente desesperados, suplicando por bondade. Então, a história dos 10 leprosos, né? E que clamavam a Jesus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Viagem longa, viu? Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Uai, preste atenção, quantos eram? 10. Quantos eram? 10. 1, 2, 3, 4, 10. Certo? Preste atenção, 10. E aconteceu que esses 10 leprosos, eles ficaram de longe. Por que os leprosos ficavam de longe? Porque a lei não permitia que eles chegassem perto. A lei dizia que se uma pessoa tivesse leprosa, tinha que ficar fora do acampamento. Se ele precisasse se aproximar por qualquer motivo, ele teria que ficar gritando imundo, imundo, imundo. Ele não podia aceitar ninguém, nem que a pessoa quisesse chegar perto dele, ele não podia aceitar que chegasse. Certo? Então, eles gritaram de longe por causa disso. E preste atenção nisso aqui, que tem uma coisa muito bonita aqui. Jesus, mestre, compadece-te de nós. Essa palavra compadece-te significa manifesta a tua bondade em palavra ou ação por nós. Eles estavam clamando pela bondade de Jesus, pela vontade, pela prática e pela vontade de fazer o bem. Eles estavam pedindo para receber bondade, porque eles não tinham como pagar serviço. Bondade não é
serviço. Bondade não pode ser pago. Bondade você só pode retribuir. E a condição que eles estavam ali, não existia tratamento para lepra. Hoje existe tratamento para lepra. A lepra é uma doença que ela mata pela insensibilidade. Ela vai cortando as conexões neurais e a pessoa não sente mais, passa 5 anos incubado para poder aparecer qualquer sintoma. Quando aparece o sintoma, são umas manchazinhas. A única coisa diferente que tem é que a mancha é esbranquiçada e a pessoa não sente a mancha da lepra. Fica insensível. Mas aí ela começa a piorar a situação. Tem um tipo de lepra que fica só manchado, tem outro que fica cheio de ferida, né? Então, a pessoa morre por causa das feridas e da infecção, porque ela não consegue sentir, e aí não existia antibiótico, e aí imagine, que morte horrível. Então eles estavam completamente desesperados no sentido da palavra, que não havia esperança para eles, era morrer daquele jeito terrível, né? E fora, excluídos da sociedade, sem poder falar com ninguém. Imagine isso, né? Então eles pediram da bondade de Deus para poder sobreviver. Eles clamavam por essa bondade. E o que acontece? Jesus manda eles ir para o sacerdote. Para muito estranho, né, pra gente. O cara tá se acabando de doente, não sei o quê. Aí Jesus, não, vão-se embora no posto de saúde. Mas a questão é o seguinte, que mesmo que Jesus curasse, eles ficassem perfeitamente limpos, eles teriam que ir para o sacerdote, porque só o sacerdote poderia autorizá-los a dizer que eles realmente não estavam doentes. O sacerdote faz um ritual que leva 8 dias. Depois desse ritual que eles são liberados para entrar na cidade de novo. Então, ao dizer que eles fossem se mostrar ao sacerdote, eles só teriam um motivo para ir se mostrar ao sacerdote, se eles estivessem sem nenhum sintoma. Então, foi a mesma coisa que eles diziam, vão lá se restaurar, porque vocês já estão curados. Entenderam que não foi assim, vão-se embora, vão procurar um médico. Não foi isso. Eles vão pedir autorização porque eu já liberei vocês. Foi isso que aconteceu. E o que acontece? Olha só como era o ritual de purificação dos leprosos que todos tinham que passar. No primeiro dia, ele ia lá fora da cidade e falava com o sacerdote. O sacerdote ia olhar todo o corpo dele para saber se tinha alguma mancha. E tem um protocolo inteiro na Bíblia do que é que o sacerdote tinha que procurar e o que é que ia acontecer diante de cada tipo de sintoma, certo? Depois tinha um ritual, uma pomba viva, 2 pombas. Então pegava uma, sacrificava num pote de barro, em cima das águas correntes, e pegava a pomba viva e mergulhava no sangue da pomba morta. Nossa, coisa estranha para a gente, né? Mas isso é tudo simbológico. Água viva significa nova vida, recomeço, limpeza, reinício. O pote de barro está falando da fragilidade da própria vida humana. Então ele pega uma pomba e oferece uma inocente no lugar da impureza do homem. A pomba substitui o homem, certo? E a pomba viva passando pelo sangue da pomba morta, significa que um sangue redimiu a vida. E aí tem essas 2 outras coisas que tinha que levar, que era um cedro e um estofo carmesim, que era lã carmesim. Geralmente carmesim é a tinta que tingia, geralmente eles tingiam lã. Então, o que é que acontecia depois disso? Pegava um ramo de isopo e aspergia o ex-leproso, o cedro, o estofo carmesim e depois soltava a pomba viva. Ou seja, ali acabou a impureza. O estofo carmesim, esse carmesim era uma coisa muito cara,
que era usada basicamente por reis. E o cedro era uma madeira muito comum, mas ela simbolizava o que permanece. Porque uma casa feita de cedro dura centenas de anos. Então aí está a marca da cruz já, gente. O manto real, manchado de sangue, e a cruz de Cristo na madeira. O rei no madeiro, fazendo a expiação pelo impuro. E dando uma vida nova. Aí já tem o evangelho. Aí já tem morte para o pecado e para a impureza e renascimento para uma vida nova. Não é maravilhoso? Lindo. O Velho Testamento, quando você sabe ler, ele é fantástico. E aí, lembre-se que lá era tudo físico, hoje é tudo espiritual. Depois disso, ele tomava banho e raspava a barba e o cabelo. Por que raspava a barba e o cabelo? Porque isso, quem tem barba e cabelo grande é um homem adulto, mas ele nasceu de novo, ele é outra pessoa, ele foi purificado, então ele se coloca como criança de novo. Olha aquele versículo que diz: se vocês não forem como as crianças, não podem receber o reino de Deus. É basicamente isso. Ele se tornou uma criança, ele nasceu de novo, ele foi purificado para uma nova vida sem a impureza. E aí, depois passava mais 7 dias fora da tenda. Isso é uma coisa que eu fiquei em dúvida. Onde é que eles iam ficar? Se ele já não podia entrar no acampamento e ainda tinha que ficar fora da tenda. Não sei. Aí, no 8º dia, ele tomava um banho, vestia roupa nova. Era o carequinha mais feliz do mundo, porque aí ele oferecia na porta da tenda da congregação, ou na porta, ou no lugar do templo, oferecia sacrifícios que podiam ser duas ovelhas e um cordeiro, ou pombas. Oferecia sacrifício e ele estava apto a ir para dentro da cidade e levar a vida dele. Graças a Deus. Então levava 8 dias. E nesses outros dias ele estava pensando e meditando na purificação que ele estava recebendo, de ser redimido, de ser perdoado, de ser lavado, de começar de novo. A importância era essa, dele estar focado de começar de novo, de ter uma nova vida, certo? Aí o que acontece? Eu disse que a mãe da gratidão é a necessidade, mas depois que a necessidade é suprida, que a bondade é entregue, aí é que ela nasce. Então ela precisa nascer, pode nascer por causa da necessidade, mas ela não pode viver por causa da necessidade. E o que acontece com esse nosso amado aqui é que com uma semana depois, quantos foram curados? 10. Uma semana depois, um só deles voltou. E aí, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, declarando o mesmo, reconhecendo o mesmo, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Atenção, os samaritanos não são ensinados da palavra do Senhor. Um judeu, a partir dos 7 anos de idade, ele já sabe a Torá decorada, ele sabe todas as histórias mais importantes da Bíblia. Ele vai para a sinagoga, ele tem acesso ao templo, ele pode ouvir os escribas, ele tem cópias da Torá em casa. E o samaritano não. Presta atenção nisso. Aí o que acontece? Essa é uma gratidão em verdade. Bom, ele já tinha recebido, ele não tinha por que ter voltado a não ser por gratidão. E aí, Jesus reage. Olha a reação de Jesus em relação a isso. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Olha só, Jesus sentiu a falta dos 9, viu? Para um pouquinho. Quantos milhares de pessoas
Jesus atendia por vez. Na multiplicação dos pães e peixes, ele deu de comer a 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se a gente for contar que as pessoas tinham o costume de ter 10 filhos, você imagine tanto de gente que tinha lá. Beleza? Mesmo atendendo esse monte de gente, ele lembrou-se perfeitamente que tinha curado 10 e que ali só havia um. Preste atenção nisso. Deixa eu voltar aqui. Olha só o que Jesus disse. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha a recompensa da gratidão verdadeira. Não foi só um agradecimento moral formal, não. Ele foi lá, ele prostrou a vida dele, ele disse em alta voz, ele comprometeu-se no meio dos judeus que tinham horror samaritanos, e Jesus era judeu, e não negou que ele era estrangeiro, só que no final das contas ele disse que ele era estrangeiro, mas também disse que tinha mais fé do que os 9 que podiam ser ou não ser judeus. Mas com certeza devia ter judeus lá, ele estava comparando os dois. Olha só, ele chegou lá com gratidão e o Senhor colocou mais. Teria sido suficiente se ele tivesse sido só curado da lepra. Mas o Senhor quis dar a ele a salvação eterna da Eno. Então a gente já tinha as condições da gratidão, agora a gente vai ter as transformações da gratidão, certo? A gente já sabe que tem que reconhecer, declarar ou agradecer e retribuir, certo? Então, quando eu reconheço, em que é que eu sou transformado? Eu começo a ver que existe bondade na minha vida, na vida de outra pessoa. Existe a bondade está aí. O mundo não é uma desgraça completa. Existe a bondade sim, porque eu recebi bondade, né? A segunda coisa que eu faço é que eu começo a declarar que existe essa bondade, eu começo a afetar a minha vida, eu começo a afetar a vida das outras pessoas, eu começo a criar uma cultura, eu começo a mudar relacionamentos, eu chegar e dizer a você coisas boas que eu vejo em você, você vai mudar. E isso tudo vai provocar com que nós participemos da bondade que nós recebemos. Quando nós retribuímos, nós passamos a ser parte dessa bondade. Nós não estamos mais nos chocando contra ela, nós não estamos mais indo contra ela, mas nós estamos fazendo parte. E isso é uma transformação tremenda. Certo? Então aí a gente vê a gratidão perfeita, plena, completa. É decidir viver em unidade com a fonte da bondade eterna e não se contentar apenas com a ação de bondade que recebeu. A gratidão perfeita termina em apreciação. Eu olho e fico alegre com aquilo que eu estou vendo. Eu fico satisfeito com aquilo que eu estou vendo. É agradável participar daquilo, receber e trocar a bondade. E a gente viu que existe um tipo de gratidão que Jesus espera. Ele estava esperando essa gratidão dos 9, dos 10, só recebeu de 1. Né? Não é uma gratidão por aquilo especificamente que recebeu. Esse foi o ponto-chave da história. Nós, muitas vezes, achamos e nos limitamos a agradecer por uma coisa que nós recebemos. Mas o que Jesus deu de mais precioso foi a Ele mesmo. Por isso que ele disse quando o pessoal foi expulsar demônios, ele deu autoridade para expulsar demônios, mas assim, não se alegre porque os demônios se submetem a vocês. Mas porque o seu nome está arrolado no livro da vida, porque vocês têm uma aliança comigo, porque vocês fazem parte da minha família. Vocês fazem parte de mim, do meu corpo. Essa é a grande alegria, a fonte da alegria, certo? É estar unido com alguém que sempre dá o que é bom, que aliás é Ele mesmo, porque Deus é que é bom. Então o que é que a gente vai levar para casa? Vai levar para a vida, vai levar conosco.
certo? Primeira coisa, a gratidão transforma. Quando a gente reconhece, a gente vê, começa a ver a bondade no mundo. Isso é uma mudança grande. Quando a gente declara ou agradece, a gente vai ver ser capaz de atingir a vida de outros e estabelecer coisas na nossa vida. Quando a gente começa a retribuir, a gente faz parte dessa bondade. Ela começa a se embeber em nós. É basicamente a mesma coisa que ser cheio do Espírito Santo, porque tudo dá graças, que é enchei-vos com o Espírito Santo, dando sempre graças. Você faz parte da bondade que você retribui, né? Quando você retribui. E a gratidão que Jesus espera não é a coisa pela coisa que você recebeu, mas é por tê-lo, por estar com ele, na presença dele. E aí, gente, bora agradecer. A gente precisa agradecer ao Senhor, né? Vamos agradecer agora. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, pelo que já fez e pelo que o Senhor fará. Porque o Senhor é fiel nas suas promessas, porque o Senhor nos abençoa desde o acordar até o levantar e vigia o nosso sono, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então, Senhor, cuida de nós e nós te agradecemos pela tua presença na nossa vida em todos os momentos e a tua bondade que se reflete desde o momento que a gente respira até o momento que a gente recebe milagres tremendos, maravilhosos. Amém? Glória a Deus.